Ei, gente! Me dá ela. Deixa ela vir. Ei, gente! Oi, gente! Tudo bem com você? Oi, Ei! tudo bom e você? Também, tudo jóia. Deixa eu dar Bom, alguns recadinhos para vocês, né, a respeito do simulado hoje. Eu vou deixar para poder acabar a explicação dos embargos, gente, na próxima aula. Inicialmente é só um pouquinho, gente, porque meu marido vai ter que ir lá embaixo buscar uma pequena entrega. Então, inicialmente, ela vai começar a aula conosco, tá? Meu Deus, que menina linda! Deus abençoe, muito Amém. linda. Vamos lá. Bonitinha, gente. Vamos lá, deixa eu passar uns recadinhos para vocês. O simulado hoje, gente, ele é um simulado, tá? Então, como tal, né, é para vocês fazerem um teste para ver como que o sistema está se comportando. Eu digo isso porque a gente teve alguns problemas hoje de manhã e a cada problema que a gente reporta isso para o suporte, reporta isso para o pessoal e eles vão fazendo melhorias e a gente vai adaptando a prova, tá? Então, não fiquem estressados se acontecer, por exemplo, de o sistema cair. Pode acontecer agora, é o momento disso acontecer. Então, assim, mantenham a calma, tá? Porque as adaptações que forem necessárias para ser feitas, elas serão. Vocês podem ter certeza disso. As adaptações que precisarem ser feitas serão feitas. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Tá? Então, assim, o teste ele serve exatamente para a gente poder ver como que seria no dia e para a gente poder fazer as coisas que a gente precisa de fazer no dia, né? Para poder evitar qualquer tipo de problema, tá? Então, como eu falo sempre com vocês, né? Que bom que a gente tem a possibilidade de testar para poder ver como é que vai ser. Tá? Então, não se desesperem, não entrem em pânico se por um acaso acontecer alguma coisa, né? De não dar certo o acesso, nada disso, tá? Por favor, não entrem em pânico por conta disso. Dados esses recados, né? Mais um recadinho a respeito da minha prova. Minha prova ela vai ser de casos concretos, como eu já havia falado com vocês, né? Mais ou menos nos mesmos moldes do que foi no semestre passado. Todos vocês foram meus alunos. Deixa eu só colocar os microfones aqui no mute, gente, que a gente fica com um som mais limpo. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e fazer pergunta a hora que vocês quiserem. E aí, o que acontece? Hoje a gente tem bastante participante, tô achando bom demais. Mas o que acontece, gente? A minha prova é feita de questões abertas. No simulado, né? Eu coloquei uma questão para vocês, inclusive, poderem testar como que está o conhecimento de vocês, né? Eu acho que vai ser bom. E a do simulado, gente, ela é uma questão que ela é um pouco mais simples, né? Assim, ela não é letra A nem letra B, tá? Ela é só letra A, né? Ela não é letra A e letra B, não, tá? Então, a minha, né? A minha prova mesmo, ela vai ter letra A e letra B. Geralmente, na letra A, eu cobro de vocês, né? Qual que é o instituto que deve ser utilizado, qual que é a solução do caso. E na letra B, eu cobro a explicação, tá? Não vai fugir disso, porque, como eu disse para vocês, a mesma prova que seria aplicada para vocês no presencial será aplicada para vocês, né, na forma remota. Então, não vai fugir disso, tá? O teste hoje, gente, é para a gente poder ver como que o sistema se comporta e também para vocês verem um modelo de questão, né, meu, da matéria, tá? Então, vai servir também como fonte de estudo para vocês, imagino eu. Bom, e aí eu tinha ficado de falar a respeito de 2 tópicos de embargos de terceiro. Só que aí vamos aproveitar para fazer a revisão e aí depois, né, na próxima aula, depois que a gente retomar, eu volto nisso com vocês. Eu acho que vai ser mais útil, tá? A gente tem uma ilustre visitante hoje, mas ela vai ficar por pouco tempo, tá, gente? Ela tá quietinha aqui. Daqui a pouco meu marido vem buscá-lo, tá? Mas vamos começar. Bom, Tem problemas, prof. tem em mente, gente. Professora, Oi. antes de você começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai falar num apanhado geral ou você vai tirar dúvidas que a gente te faz? Então, eu pensei em fazer um apanhado geral,
Mas, assim, nada impede com que a qualquer momento que eu estiver falando da matéria, vocês me interrompam para poder fazer pergunta. Ok. Tá? E aí, por que eu resolvi fazer um apanhado geral? Tá sem microfone. Sem problemas, pode digitar. Tá? Aí, gente, seguinte, por que eu pensei em fazer dessa forma um apanhado geral? Porque, eventualmente, se a gente tiver pergunta, eu posso responder no grupo também, tá? Então, aqui eu pensei da gente fazer um apanhado geral. Se tiver alguma dúvida pontual, a gente vai respondendo. E as demais dúvidas, vocês podem mandar no grupo para mim, que aí a gente vai, eu vou esclarecendo para vocês, tá? Sem problema nenhum. Tá bom, Cristiane? Sim, Beleza? tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos começar, gente. Primeira coisa, né, que vocês têm que ter em mente, que eu falei para vocês lá no início do semestre, é que nós temos uma modalidade lá no Código de Processo Civil de tutelas provisórias. Essas tutelas provisórias, gente, elas podem ser de urgência ou de evidência. Dentre as tutelas provisórias de urgência, a gente tem duas modalidades. Não, amor, fica quietinha. A gente tem duas modalidades, a tutela cautelar e a tutela antecipada. Dentre as tutelas cautelares e antecipadas, aí a gente pode ter a modalidade antecedente ou incidental, tá? Então, gente, e aí, ao lado das tutelas de urgência, a gente tem a tutela de evidência. A tutela de evidência, por sua vez, sempre será incidental. Então, vocês vão, eu já falei isso com vocês, coloquei isso no quadro. Se eu perguntar na prova, gente, uma questão de tutela de evidência, se vocês me responderem que a tutela de evidência é tutela de urgência, eu vou chorar demais, tá? Por quê? Dentre as tutelas de urgência, a gente tem a tutela cautelar e a tutela antecipada. A tutela de evidência, gente, é uma modalidade de tutela provisória, que não está ligada à urgência, muito antes, pelo contrário, tá? Ela é uma tutela que independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ela não tem urgência. A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. E aí, outra coisa também que eu já pontuo aqui para vocês não confundirem. Não confundam tutela antecedente com tutela antecipada. São coisas diferentes, gente, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vi em algumas peças que eu corrigi tutela cautelar antecipada. E, na verdade, seria tutela cautelar antecedente, né? E aí vocês acabaram confundindo. Então, tomem bastante cuidado com isso. Não tem jeito da mesma tutela, gente, ser ao mesmo tempo antecipada e cautelar. Ela poderá ser antecedente ou incidental, mas não tem jeito dela ser antecipada e cautelar ao mesmo tempo. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Eu já advirto vocês, né, nesse sentido, para que vocês não errem isso na prova, porque, né, assim, é um erro bobo e dentro de uma coisa assim que você sabe e às vezes vocês confundem a nomenclatura em si. Nem confundem a tutela, confundem mais a nomenclatura, né? Então, outra coisa também que é importante a gente destacar. Como que é que eu vou saber se eu vou aplicar naquele caso uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar? Depende. Se eu quero, gente, antecipar efeitos pretendidos ao final do processo, eu vou utilizar a modalidade tutela antecipada. Agora, se eu tenho, gente, o intuito de proteger, acautelar um bem, um objeto que é de outro processo, para poder garantir a eficácia de um outro processo, e lembrem-se, né, exatamente do caso que vocês tiveram na VA, de eu ter uma tutela cautelar para poder proteger, acautelar bens para uma futura execução, então nessa situação eu vou utilizar a tutela cautelar. São os mesmos requisitos, professora? Sim. Os requisitos são probabilidade do direito, ou seja, o fumus boniuris e o periculum in mora, o perigo da demora. O que vai, gente, me diferenciar se eu quero tutela antecipada ou tutela cautelar é o meu objetivo. Se eu quero antecipar efeitos pretendidos ao final do processo, tutela antecipada. Se eu quero proteger um bem que é objeto de um outro processo, tutela cautelar. Beleza? Até aqui? Então, ótimo, tá? Outra questão também que eu acho muito importante a gente destacar. A única modalidade de tutela que vai se estabilizar, gente, é a tutela antecipada antecedente, tá? Tutela cautelar antecedente estabiliza? Não, tá? Só a tutela antecipada antecedente. Ah, professora, quando é que eu vou saber
Dá tchau, filho. Tchau. Foi um prazer. Vou levar o Código de Processo Civil. Vai lá. Ah, não. Tchau. Bom dia. Linda demais. Bom, vamos lá então. Quando é que eu vou saber, gente, se eu vou utilizar a tutela antecedente ou a tutela incidental? Se eu estiver, por exemplo, falando diante de uma tutela antecipada. Se por um acaso, gente, o meu requerimento de tutela coincidir com o meu pedido, eu estou diante de uma tutela satisfativa. Então, eu posso utilizar a tutela antecipada antecedente sem problemas. Agora, se eu quiser alguma coisa além do que a tutela, se ela não for satisfativa, se eu quiser, por exemplo, além de um medicamento, um dano moral, então, nesse caso, a gente não pode usar a tutela antecipada antecedente. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco da parte contrária não agravar da decisão que conceder essa tutela, porque se acontecer isso, gente, o processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito e aquela decisão que concedeu a tutela vai se estabilizar. E o que vai acontecer com o meu pedido de dano moral? Ele não vai ser julgado. A gente já falou disso, né? Eu já cheguei a explicar isso, mas eu acho que nunca é demais a gente lembrar dessa questão, tá? Então, sempre que eu quiser algo além da tutela, né? Se eu quero um dano moral, se eu quero uma outra coisa além da tutela, ou seja, não há uma coincidência entre o requerimento de tutela e o pedido final, nessa situação, gente, então, já que eu quero algo além, utilizem a tutela antecipada incidental, tá? Em relação, gente, às tutelas cautelares, se o meu objetivo é proteger um bem ou um direito objeto de um outro processo, eu vou observar, esse processo já começou? Não. Eu quero, neste momento, só proteger esse bem para depois fazer a ação? Sim. Então, eu estou diante de uma tutela cautelar antecedente. Foi o caso que vocês fizeram na minha VA, né? Que a grande maioria de vocês acertou, tá? Se, no entanto, gente, eu já tenho interesse de iniciar o processo com o requerimento da tutela cautelar, ou se eu tenho um processo já em trâmite e durante a tramitação do processo aconteceu algum problema e aí eu tenho que acautelar, eu tenho que proteger esses bens, então eu estou diante de uma tutela cautelar incidental. Beleza? Tranquilo? Tutela cautelar... Professora, Pode falar. no caso, eu só não entendi essa questão de proteger o bem. Eu uso qual tutela? Para proteger, você vai utilizar a tutela cautelar, Jefferson. Sempre pensa o seguinte, proteger é acautelar. Então, você já vai ter a dica de que é uma tutela cautelar, tá bom? Perfeito. Beleza? Professora, Pois não. eu fiquei um pouco perdida, até hoje era uma das coisas que eu ia te perguntar, é a questão mesmo sobre a eficácia. Porque o que acontece? Você falou que ela só se aplica em caso de tutela antecipada. E se eu não quiser nada além do que eu estou tutelando, eu posso fazer o pedido da tutela antecipada antecedente. Caso Isso. contrário, não é interessante. É interessante que eu já faça dentro do incidental, né? Isso. Mas Estou falando da a questão satisfativa. Na verdade, você está querendo dizer satisfativa, né? Você falou eficácia, satisfativa. Não, é porque tem eficácia. Eu estou com dúvida da eficácia. Tá, mas qual que é a sua dúvida, Cristiane? É Só uma para eu poder pergunta, entender. eu estava fazendo suas questões hoje, e você falou em uma questão sobre a eficácia da tutela em caso de suspensão. Não, não é isso não. Não é isso não. Vou achar aqui e te falo. Pode continuar. Tá. Tem uma outra coisa. Se o processo, gente, isso aí a gente estudou em relação às tutelas provisórias. Se por um acaso for concedida uma tutela e houver a suspensão do processo, ela vai garantir, ela vai conservar a sua eficácia durante o período de suspensão do processo? Sim, salvo se o juiz decidir em contrário. Quando eu expliquei isso para vocês, eu até dei o exemplo das ações que tramitam em relação às UMEIs, né? Vamos supor que eu peço uma vaga, que eu vou fazer um pedido desse para Ana Cristina. Vamos supor que a Ana Cristina tem uma filha e que precisa de uma vaga na UMEI, e aí eu faço, então, uma ação contra um município pedindo para que seja garantida a vaga da filha da Ana Cristina e faço um requerimento de tutela antecipada, ok? O que acontece? O juiz defere a minha tutela antecipada, né? Isso dentro de uma ação, ou seja, de forma incidental, tá?
Então, eu faço a ação já direto contra a prefeitura de obrigação de fazer, né? E aí eu já coloco lá um requerimento de tutela antecipada para que seja concedida a vaga. Suponhamos que o juiz, então, concede a minha vaga e logo depois esse processo é suspenso. Por quê? Porque está se aguardando um julgamento de casos repetitivos a respeito desse assunto e essa decisão vai se replicar para todos os processos. Como eu já tive garantida a minha tutela antecipada, isso vai conservar essa eficácia durante todo o período de suspensão do processo. Tá? Então, eu vou ter garantida, né, a eficácia da minha tutela, ou seja, essa vaga no decorrer do processo, mesmo com o processo estando suspenso. A não ser que o juiz expressamente, ao suspender o processo, dissesse, olha, estou suspendendo o processo e estou agora, em virtude de N motivos, ele tem que fazer a exposição dos motivos ali, ele tem que fundamentar, estou suspendendo também a eficácia da tutela que foi concedida anteriormente. Eu acho que talvez seja essa a sua dúvida, Cristiele. Não sei. Imagina. Não, o que acontece? No procedimento da tutela antecipada, antecedente, dentro do procedimento que você passou, do esqueminha que você passou para a gente, tem uma parte que fala assim, ó, se o réu agravar, aí fica, aí tá assim, sem estabilidade, vai para o procedimento comum. Isso. Então, você está falando da estabilidade. A estabilidade. Tá. Não, beleza. E o que acontece? Tá. Entendi. Então, sua dúvida, na verdade, é sobre a estabilização do processo. Isso. Beleza. Aí vai, se é estabilizada a resolução. Isso. Vamos lá, então. Vamos supor o caso de uma ação de obrigação de fazer de concessão de medicamento, tá, gente? Então, eu entrei na justiça pedindo um determinado medicamento, fiz um requerimento de tutela antecipada. Na verdade, fiz o requerimento de tutela antecipada antecedente, pleiteando aquele medicamento. Foi concedido, eu fiz o aditamento da petição inicial. A gente sabe que o juiz vai fixar prazo de 15 dias ou mais, mas eu vou fazer esse aditamento o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto eu não fizer o aditamento, a parte contrária não vai ser citada e também não será intimada da decisão. Então, aditei a petição inicial, coloquei ela direitinho com os pedidos principais, tudo certinho, tá? A parte contrária foi citada e intimada no mesmo ato, relativa à concessão da tutela, tá? Antecipada, antecedente. Nessa situação, gente, se a parte contrária agravar da decisão, não vai ter estabilização da tutela, ou seja, o processo vai tramitar normalmente. Agora, se a parte contrária, gente, devidamente intimada da concessão da tutela, não agravar, ou seja, ela não interpuser o recurso cabível, que é o agravo de instrumento, e aqui, gente, é o ato de interpor o recurso, independe do que vai dar naquele recurso, do resultado do recurso, tá? O que tira a estabilização do processo, gente, é o ato de interpor o recurso de agravo de instrumento. Então, se por um acaso a parte contrária não interpuser o recurso de agravo de instrumento, o que vai acontecer? A tutela que foi concedida vai estabilizar, ou seja, os seus efeitos vão se prolongar ao longo do tempo, e o processo será extinto sem resolução do mérito, tá? E aí qualquer uma das partes pode, por meio de ação própria, que vai ser distribuída por dependência a esses autos que já foram arquivados, né, desse processo que foi extinto, a ação foi extinta sem resolução do mérito, tá? Qualquer uma das partes pode, visando modificar, rever, no prazo decadencial de 2 anos, utilizar uma ação, tá? Se por um acaso, gente, passou esse prazo de 2 anos e ninguém falou nada, eu vou ter coisa julgada material. O que era coisa julgada formal, extinção do processo sem resolução do mérito, passará a ser extinção do processo com resolução do mérito em virtude da decadência. E aí, gente, o que é esse efeito da estabilização da tutela? A tutela que foi concedida, ela vai se prolongar ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente utilizar a tutela antecipada antecedente só no caso em que houver direito satisfativo. Só no caso, gente, de eu ter uma coincidência entre o que eu quero na tutela e o que eu quero no meu pedido final. Porque se eu quiser algo além, eu posso não conseguir esse algo além, porque o processo pode ser extinto sem resolução do mérito se a parte contrária não recorrer. Entendeu?
Entenderam? Professora, eu tenho duas perguntas para fazer também sobre tutela. Diga. Mas, Cristiane, se tiver alguma dúvida antes, que a matéria você já perguntado, pode fazer, viu? Sim. Você falou, professor, eu fiquei que eu boiei nessa hora, a respeito do que depois que tem a extinção, né, do processo sem resolução, ele tem um prazo de 2 anos para o quê? Para poder mover uma ação própria visando modificar, rever aquela tutela que foi concedida. Está lá no artigo 304. Ah, sim, sim. Prazo de 2 anos. Esse prazo é decadencial. Se não for exercido o direito no prazo de 2 anos, perde-se o direito. Tá? E aí já era. Beleza? E passando 2 anos, aí passa até a extinção do processo com resolução do mérito, porque já entra a questão da matéria. Exatamente, exatamente. A pergunta do Alexandre, a ação de revisão, né? Então, não tem um nome próprio para essa ação, tá? Mas ela é uma ação ordinária que seria movida nesse prazo de 2 anos. A gente não tem. A gente tem uma discussão se, por exemplo, seria uma ação rescisória, mas não seria uma ação rescisória porque é coisa julgada, não é coisa julgada material, é coisa julgada formal, tá? Então, assim, não tem não tem o nome de uma ação. Aí o Alexandre pergunta assim, após os 2 anos é outra ação? Não, Alexandre. Após os 2 anos já era. Após os 2 anos é sentar e chorar, tá? Após os 2 anos é sentar e chorar. Como é que é essa questão da estabilização da tutela, gente? Se a parte contrária não interpuser recurso, foi intimada da concessão da tutela antecipada antecedente. Se ela não interpuser recurso de agravo de instrumento, essa decisão que concedeu a tutela vai se estabilizar. Ou seja, a pessoa ela vai ter aquilo que ela pretendeu com a tutela ao longo do tempo. E o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente não pode querer, né? Se eu quiser algo além da tutela, eu não posso utilizar, não é recomendável que eu utilize a tutela antecipada antecedente. Porque como é que eu viro para o meu cliente e falo assim, você queria dano moral, né? Sabe o que é? Que deu ruim. Eu fiz a tutela errada. E aí agora, se você quiser a questão do dano moral, a gente vai ter que fazer uma outra ação. Mas você paga, né? Novas custas processuais, tem os meus honorários também. Como é que você explica isso para o cliente, gente? Então, assim, né? Se o objeto for mais do que a tutela, gente, se não houver coincidência entre a tutela e o pedido final, não façam tutela antecipada antecedente. Aí já tem a dica. A tutela vai ser a tutela antecipada incidental. Vamos lá, senão a gente não consegue ver tudo também. Vai, fala, Verônica. Eu tenho 2 perguntas. Até sobre a tutela também. Eu gostaria que você me informasse. Um minutinho. Começar o gasto do censo, né? Enfim, o que acontece? Quando a gente está falando sobre a tutela, tem aquela questão da irreversibilidade, né? Sim. Tanto de fato quanto de direito. Eu até consegui entender a de direito. Eu só quero que você me explique a de fato, porque eu não consegui entender quando que vai ser concedida e quando não vai ser. Na verdade, é o seguinte, gente. O código, ele não faz a diferença entre a questão da irreversibilidade de fato e de direito. Ele só fala que a tutela provisória de urgência antecipada, tá? E é específico para antecipada, cautelar não entra nisso, não será concedida se for irreversível, tá? O código, ele fala isso. Aí eu expliquei para vocês que o melhor doutrinador que pode explicar a respeito da questão da irreversibilidade da tutela é o Nelson Neri. Por quê? Porque ele faz uma diferença entre o que vem a ser irreversibilidade de fato e irreversibilidade de direito. Quando a gente está diante de uma irreversibilidade de direito, eu poderia conceder a tutela, por quê? Porque facilmente aquela situação poderá ser convertida em perdas e danos. Então, eu posso facilmente converter aquela situação em uma indenização e não haverá prejuízo para as partes. Agora, se eu estiver diante de uma situação, gente, que, de fato, o impacto não poderá ser mensurado, não poderá ser monetarizado, tá? Que seria uma situação, por exemplo, de uma irreversibilidade de fato,
É o caso que eu falei para vocês da demolição do prédio histórico na calada da noite. É o caso que eu falei para vocês da licença também que a mineradora, né, famosa, que recebeu, tá? Para poder fazer a operação lá em Mariana, né? São situações que não deveriam ser concedidas tutelas. Por quê? Porque se você concede, depois você não tem como reverter aquela situação. Todo o dinheiro, gente, que for pago, vai voltar aquele azulejo que era da década de 20? Não vai, que foi quebrado. Então, assim, o dinheiro não paga isso. Inclusive, nessa situação, só a título de conhecimento, né? Foi firmado um termo de ajustamento de conduta e, salvo engano, a responsável por fazer a demolição, ela foi obrigada, né? Eles fizeram um acordo e ela que fez aquela reforma no Cine Brasil Valorec, tá? Mas, né, é uma situação porque não tinha outro jeito, mas aquilo ali poderia ter sido autorizado pelo juiz de forma alguma. Por quê? Porque estaríamos diante de uma irreversibilidade de fato, aquela que não pode ser convertida em perdas e danos, né? Que se mesmo sendo convertida em perdas e danos, a perda é irreparável, o dinheiro não paga. Beleza? Boa noite, Janaína. Daiane, se você ainda tiver dúvida, depois você me chama que eu te explico, tá? Posso seguir, gente? Então, vamos falar agora da tutela de evidência, tá? Tutela de evidência, gente, como eu falei para vocês, é de urgência? Não! Se vocês responderem para mim na prova que tutela de evidência é tutela de urgência, eu vou chorar. Falo daqui a pouquinho, Janaína, tá? Falo daqui a pouquinho. Eu choro, tá? A tutela de evidência, gente, é uma tutela como se fosse uma tutela antecipada. O objetivo dela é antecipar efeitos pretendidos ao final do processo. Só que ela não tem urgência. Independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e será concedida, poderá ser concedida nas hipóteses tratadas no artigo 311 do Código de Processo Civil, tá? Então, se eu tiver um direito evidente, escancarado, gente, aquele direito que eu não posso ignorar, que independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, unido àquelas situações trazidas pelo artigo 311, eu estou diante, então, de situações que autorizam o magistrado a conceder a tutela de evidência. Quais são, gente? Abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, tá? Segunda possibilidade, quando eu tiver documentos mais tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou documentos mais súmula vinculante. Quando eu tiver também, gente, pedido rei persecutório fundado em prova adequada ao contrato de depósito, caso em que o juiz poderá conceder a tutela de evidência e o mandado de busca e apreensão do bem, condicionado ao pagamento de multa, se for descumprido, né, haverá o pagamento de multa, tá, de multa diária. E na última hipótese, quando as alegações do autor forem tão fortes que as alegações trazidas pelo réu não são capazes de desconstituí-la, tá? E aí, na hipótese do inciso 2, rei persecutório, tá? No inciso 2 e no inciso 3, há a possibilidade de concessão de liminar. Ah, por quê? Porque nas outras hipóteses, gente, para que seja configurado, o réu está no processo. Manifesto propósito protelatório da parte ou abuso de direito de defesa. Eu não tenho bola de cristal, então eu tenho que ver que isso realmente está acontecendo. Uma outra situação também que é o inciso 4. As alegações do réu não são suficientes para poder desfazer as alegações trazidas pelo autor e os documentos que ele trouxe nos autos do processo. Eu tenho que ter a presença do réu ali para configurar essa situação. As únicas duas hipóteses em que podem ser concedidas liminares, gente, são as hipóteses em que eu não preciso do réu para configurar aquela situação. Documento mais tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou documento mais súmula vinculante. Pode requerer liminar? Pode. Então, o juiz já na petição inicial já pode dar canetada lá para conceder a tutela de evidência? Pode. Pedido rei persecutório fundado em prova adequada ao contrato de depósito. O banco, por exemplo, vai fazer uma ação de depósito, faz um requerimento de tutela de evidência, tá? Ação de depósito é ação de procedimento comum, tá, gente? Como se fosse uma ação de cobrança, como se fosse, tá?
E aí ele faz o requerimento de tutela de evidência, o juiz analisa ali, vê que é um pedido reipersecutório, ou seja, é algo que é da pessoa, mas está fora do alcance dela. E aí, nessa situação, então, o que o juiz faz? Ele pode conceder a tutela de evidência para poder expedir um mandado de busca e apreensão, inclusive, se não for cumprido, multa diária. Então, são essas as hipóteses aí da tutela de evidência. Deixa eu só... Tem problema não, Ana Flávia, tá? Já te respondo, Jefferson. Deixa eu só responder aqui para Janaína. Você pode falar sobre o poder geral de cautela? Gente, poder geral de cautela é o poder que é concedido ao juiz para conseguir, para garantir a efetividade de um direito, tá? Poder geral de cautela, a gente falava muito nesse poder geral de cautela quando a gente tinha as cautelares nominadas lá no CPC de 73, né? Algumas pessoas, inclusive, com muita saudade do CPC de 73, utilizaram as cautelares nominadas na VA, né? Eu até pontuei isso, falei, gente, isso aí já era, né? Não tem mais, tá? A gente já sabe que as cautelares nominadas lá do CPC de 73 não existem mais no CPC de 2015, né? Hoje basta a gente requerer tutela cautelar para um bem que vai ser ali protegido para uma futura execução, um bem que vai ser protegido para uma futura ação de divórcio, uma futura ação de reconhecimento e dissolução de união estável, mas eu não preciso mais dar nome para essa cautelar. E aí, como a gente tinha antigamente as cautelares, né, nominadas, quando eu tinha uma situação que não cabia naquelas cautelares, Janaína, o juiz ele poderia conceder a cautelar mesmo assim, com base no poder geral de cautela, ou seja, para garantir a efetividade de um direito. Hoje, ainda mais está em voga essa questão do poder geral de cautela, porque ele traduz, né, as tutelas cautelares que nós temos hoje. Eu não preciso de dar nome para tutela cautelar. Basta eu querer, né, que um determinado bem, comprovar a questão da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, juiz visualizando ali, ele poderá conceder a tutela cautelar para proteger esse bem, tá? Deixa eu ver aqui, tem a pergunta do Jefferson. Cabe arresto, Jefferson? Vamos lá. Eu imagino que você esteja me falando arresto... Eu imagino que você esteja me falando de arresto lá da execução. Arresto executivo, né? Mas aí, em qual situação você está perguntando se cabe arresto executivo? Só para eu poder entender. Pode abrir o microfone aí e me falar. Nesse caso, na verdade, era na parte anterior, né? Que nós estávamos falando do bem. Uhum. Que aí até pergunta e tal, que aí veio a minha dúvida na minha cabeça, que no caso, ou arresto ou então sequestro. Então, peraí, vamos lá. Você está confundindo arresto executivo, que é quando o oficial de justiça não encontra o executado e arresta tantos bens quantos bastem para execução. Isso é arresto executivo, é outra coisa. Com a antiga figura do arresto cautelar, que hoje a gente não dá mais nome. Então, assim, eu posso continuar protegendo um bem que vai ser objeto de uma futura ação de execução? Sim, mas eu preciso dar esse nome ao instituto do arresto? Eu preciso falar que isso é arresto? Não. Mesmo porque vocês não têm nem como saber mais que isso era arresto. Isso era arresto, tá? Mas vocês não têm nem como saber que isso era arresto, por quê? Porque para estudar isso, vocês precisariam de pegar uma doutrina desatualizada para vocês saberem o que era arresto, o que era sequestro, que hoje não tem. Nas doutrinas atuais a gente não tem isso. Mas a minha lógica tá mais ou menos... Tá. Na verdade é isso. O arresto é a tutela cautelar, mas a gente não dá mais nome de arresto. Tá? O arresto era uma das modalidades de cautelar que a gente tinha no CPC de 73, que hoje a gente não tem mais com esse nome. Hoje basta requerer tutela cautelar. Beleza? Perfeito. 301 fala isso, né? Exatamente. Ele fala isso. Eu até falei com vocês que o 301, ele existe, é quase que como um elo mesmo entre quem estudou com o CPC de 73 e quem está estudando com o CPC de 2015. No caso do parágrafo único do artigo 311, o juiz julgará com mérito, certo? Não. Na verdade, Isaías, essa é uma decisão interlocutória. O juiz ele vai conceder liminar. Conceder a liminar é conceder a tutela provisória. Tá? Então, ele vai conceder, na verdade, a tutela de evidência liminarmente. Então, isso é uma decisão interlocutória, né?
vinda de uma tutela provisória e, portanto, o recurso cabível artigo, né, nos termos do artigo 1015 é o agravo de instrumento. Belezinha? Então, é só uma decisão interlocutória, tá bom, Isaías? Imagino que sim, né? Bom, então vamos seguir mais um pouquinho, porque daqui a pouco a gente tem o simulado, tá? Alguma dúvida sobre a tutela? Então, jogo rápido agora, procedimentos especiais. Consignação e pagamento. Gente, primeira coisa, não, beleza, Isaías. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Quando é que eu posso utilizar a consignação e pagamento extrajudicial? Quando for obrigação de quantia, tá? Que é uma faculdade que eu tenho que utilizar a consignação e pagamento extrajudicial. Então, tem que ser uma obrigação de quantia. Eu tenho que saber quem é o credor e eu tenho que saber aonde o credor está, tá? Se eu tiver dúvida, gente, em relação a quem é o credor... Se eu já sabe ler inglês, você apertando o primeiro botão que tá marcando, imbecil. Ou em relação à localização Silencia do o áudio, credor, senão vai te parecer, você fala. Gente, vamos manter os microfones fechados, tá? Depois aí qualquer coisa vocês abrem. Aí, olha só, se eu tiver dúvida em relação a quem é o credor ou em relação à localização desse credor, gente, não posso utilizar essa consignação e pagamento extrajudicial, tá? Aí, necessariamente, eu tenho que usar a judicial. Quando é que eu vou utilizar a judicial, gente? Quando eu quiser utilizar, né? Em relação, mesmo sendo de dinheiro, sabendo quem é o credor, sabendo onde que ele está. Se eu quiser usar a judicial, pode? Claro que pode. Só que se eu tiver, por exemplo, uma obrigação de entrega de coisa, necessariamente tem que ser consignação em pagamento judicial. Por quê, gente? Banco é só quantia, tá? Então, se a consignação em pagamento for judicial, gente, eu posso fazê-la quando for obrigação de quantia ou obrigação de coisa. Posso fazê-la, gente, se eu souber quem é o credor, se eu tiver dúvida quem é o credor, se eu não souber o paradeiro do credor, as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento estão lá no artigo 335 do Código Civil. Né? O procedimento da consignação está no Código de Processo Civil, mas o direito material está lá no Código Civil, tá? Então é importante vocês visualizarem essas situações. Uma coisa que é super importante, não cabe consignação em pagamento em obrigação de fazer. Então, se vocês estiverem diante de uma prestação de um serviço, gente, pode consignar em pagamento? Não! Consignação em pagamento é só quantia ou entrega de coisa, somente, tá? Outra coisa que é importante, aonde que em regra eu faço a consignação em pagamento? Em regra, domicílio do devedor, tá bom? Lembrem lá do seu Madruga e do seu Barriga. Seu Madruga fica lá na casa dele esperando seu Barriga cobrar o aluguel. Por quê? Porque o devedor fica lá no domicílio dele e espera o credor cobrar. Então, em regra, a obrigação será paga no domicílio do devedor, que é o autor da ação de consignação em pagamento. Isso é importante também, tá? Porque vocês vêm de um semestre que o devedor só levava ferro, não é verdade? O devedor era sempre o réu. Agora, nessa ação, ele é autor. Então, tomem cuidado com isso. Estamos no último minuto, gente. Eu vou abrir mais uma transmissão só para a gente finalizar rapidinho, tá? Mais uns 10 minutinhos, para dar tempo de 10 minutos também a gente finalizar e vocês acessarem. Pode ser? Beleza? Então tá, não foge não, tá bom?